Posso começar? Rui, a tradução já está? Ok. Então, vamos começar a próxima mesa. Eu gostaria... somos muito, mas temos um duplo tempo. E a ideia nossa foi juntarmos, em vez de dividir em 4, nos juntar para a gente tentar terminar mais cedo. Hoje é sexta-feira à tarde e a gente não quebra a mesa com coffee break. Ao contrário, terminando a mesa, vamos ao coffee break. Então, para essa parte, eu gostaria de chamar a professora Daniele, para que ela esteja conosco. A professora Zhang Jun, também que já possa vir, compor a mesa. Eu acho a professora Diana também. E o professor Fred, por favor. Nós tentamos organizar mais ou menos segundo o tema, abordagens, é a mesma mesa, mas a gente tentou fazer um esforço e espero que esteja de acordo, né? A gente nem aplaudiu a subida. Aí a mesa 2 ficaria a Cíntia Quilicone, a professora Gladys, Lili e Pedro. Ok? E uma terceira, Luciana, Felipe, Gabriel e Isabela. Então, assim, a gente consegue ter uma organização bem tranquila. Esse painel é um painel bastante amplo, que trata, digamos assim, de... então tá, não anotei. Se ele quiser vir logo, então, Felipe. Aí eu reorganizo a outra, então, chamo também Felipe Boni para que esteja conosco. Esse painel, então, como eu estava comentando com vocês, é um painel que acaba reunindo muito das discussões, mas que tem esse foco principal em discutir as relações China, América Latina e Caribe, e envolve discussões de geopolítica, de integração, de fronteiras, a partir de diferentes perspectivas. A gente pensou em algumas perguntas orientadoras, como a iniciativa da civilização global convoca um diálogo que valoriza a pluralidade de experiências. Que marcos conceituais e arranjos institucionais inovadores podem garantir que a cooperação sino-latino-americana seja genuinamente cocriada, inclusive mutuamente benéfica, valorizando diferentes sistemas de conhecimento acadêmico, indígena, local, tradicional, econômico. Segundo, a partir da ideia de que quem conta a história define o poder, que estratégias e instrumentos de diplomacia pública, cultural, China e América Latina podem co-criar para construir um ecossistema próprio de circulação de ideias, narrativas, capaz de libertar o diálogo sul-sul de lentes reducionistas, que o tratam apenas como disputa geopolítica. Eram perguntas norteadoras que nós podemos ampliar em várias outras, mas, até para não perder muito tempo, eu gostaria, então, de começar a mesa, convidando a professora Daniele para iniciar. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, em nome da professora Rebeca Igreja, pelo convite, tanto da Flaxo quanto do BNDES, para eu estar aqui presente hoje. É uma honra, uma alegria. Acompanhei os debates desde ontem. Adaptei meu texto várias vezes em função do que todos falaram até agora, e, enfim, reflexões muito instigantes. E, de alguma forma, a minha fala vai refletir um pouco o que foi dito, mas também o que não foi dito até agora. Eu venho de, talvez, um lugar diferente, né, da política externa, da política internacional. Sou do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, venho estudando China já faz uns bons 20 anos, desde o início do meu doutorado. E o meu foco vai ser China e Brasil, mas principalmente Brasil.
Ok? Então, eu preparei um texto, vou tentar não ler, mas como eu achei que eu fosse a última, porque eu estou a última no programa, eu pensei que fosse perder o voo, por isso eu fiz um texto bem arrumadinho, assim, para não ultrapassar os 10 minutos. Então, 13h47 aqui no meu relógio. Então, o objetivo da minha fala é fazer uma breve análise de dois elementos-chave da política externa brasileira, que é a busca por autonomia, mas também de complementaridade nas relações com a China. Eu acho que esses são os dois grandes objetivos do Brasil: ser autônomo, mas também ter uma relação cada vez mais complementar com a China, que é o grande player do sistema internacional atualmente. Então, nos últimos anos, essa é a minha hipótese, né, que o Brasil tem se afirmado como um polo estratégico ao gerenciar a relação sino-brasileira com autonomia e pragmatismo. Houve muitas críticas com relação ao Brasil nas mesas passadas. Eu vou defender a ideia de que o Brasil, por mais que ele talvez não consiga, ele busca essa autonomia com muito pragmatismo. Então, a ascensão inegável da China no cenário global é um fator catalisador que tem impulsionado a relação sino-brasileira para além dos laços comerciais. Tulo Cariello falou muito bem ontem, né, sobre as relações de comércio e investimento com a China. Eu vou retomar alguns dados, mas a ideia de que essa é a área mais bem-sucedida da relação da China com a América Latina em geral e com o Brasil em particular. Mas agora, como o Tulo bem falou, há outras áreas na relação, como a infraestrutura, finanças, tecnologia e também cultura, como a gente viu no painel anterior. A dinâmica bilateral é marcada por uma complementaridade robusta, onde as diferenças de escala entre os dois países são gerenciadas pelo Brasil através dessa autonomia, que eu diria que é autonomia soberana e pragmatismo. E, nessa relação, o Brasil opera como um polo estratégico que negocia e se adapta às novas realidades de um mundo em transformação. E eu aposto que a China considera o Brasil um parceiro estratégico. Essa é a minha... não só um parceiro estratégico, mas um polo a partir do qual a sua expansão se dá na América Latina e regiões conexas. Então, a expansão do comércio e do investimento externo direto chinês impulsiona o crescimento brasileiro, mas exige adaptação cada vez maior nessa interdependência de uma escala cada vez mais ampla e que exige um refinamento das análises, perspectivas políticas brasileiras. Eu vou dar alguns exemplos, como o engajamento chinês na infraestrutura de transporte, que não se dá só no Brasil, mas na América Latina em geral, e essa infraestrutura por meio da Belt and Road, mesmo que o Brasil não esteja dentro da Belt and Road, o Brasil reflete esses projetos da Belt and Road na sua história. Então, essa infraestrutura, esse investimento em infraestrutura funciona como um pilar de apoio ao crescimento regional, promove projetos que buscam otimizar estruturas econômicas e reduzir custos logísticos para ambas as partes, no caso América Latina e China, e no Brasil em particular. Posso citar, por exemplo, o projeto da Ponte Salvador-Itaparica no Brasil. Outras iniciativas várias na região demonstram a capacidade chinesa de investir em projetos de grande monta com benefícios tangíveis para a conectividade. Não é à toa que o presidente Xi Jinping visitou muito recentemente o Porto de Xangai, no Peru, mostrando esse porto como um grande sucesso da presença chinesa na América Latina. As dificuldades observadas são, muitas vezes, o reflexo dos desafios regulatórios e de governança inerentes ao desenvolvimento de megaprojetos no sul global, como já foi dito nos painéis de ontem. A China se consolida como o principal parceiro comercial do Brasil, isso a gente já sabe, supera os Estados Unidos em 2009, a União Europeia em 2013, o comércio bilateral salta de 4 bilhões de dólares em 2001 para mais de 157 bilhões em 2024, 27% do comércio total do Brasil em 2023, e é uma relação que permite ao Brasil superávites comerciais consistentes. Isso o embaixador chinês repete a cada vez que a gente encontra com ele nas reuniões, seja na embaixada, seja na residência. O Brasil lucra com as relações com a China. São mais de 350 bilhões de dólares em 1º de outubro de 2025 em reservas cambiais, muito próximas das reservas da França, por exemplo, fortalecendo suas bases macroeconômicas e autonomia. Então, são reservas cambiais comparáveis a países baleia, né, Índia, México, enfim. O Brasil tem procurado adotar uma postura de soberania, discutimos, inclusive, Elias Jabbour falou do conceito de soberania, né, soberania ideológica, enfim,
ao diversificar o sistema financeiro e exercer uma autonomia digital. Só para falar de uma área em que o Brasil busca investir recentemente, que seria a área financeira e monetária internacional, a postura brasileira é de, enfim, crescimento diante do renminbi. Há alguns pesquisadores que têm escrito sobre isso recentemente. Então, essa também é uma outra faceta da soberania estratégica que o Brasil busca. Então, o Brasil adota um caminho de diversificação das suas reservas, de seus mecanismos de pagamento, em vez de uma confrontação direta ao dólar. Então, mesmo que a vasta maioria do comércio continue em dólar, a inclusão do renminbi nas reservas internacionais, a adesão ao sistema de pagamento chinês como o CIPS, além da facilitação de transações em moeda local por grandes exportadoras brasileiras, são passos proativos que posicionam o Brasil para um futuro financeiro multipolar. Então, essa é uma nova área que mostra quão imbricada, quão conectada é a relação do Brasil com a China nos últimos tempos. Então, essa abordagem é um sinal de que o país está ativamente buscando opções para a gestão de riscos, otimização de seu comércio com seu maior parceiro comercial, e buscando cada vez mais se conectar com esse mundo multipolar, digamos assim. Para mudar de assunto e ficar no mesmo, a gente pode dizer que o Brasil também busca uma conexão com a China no plano da cultura, aumentando soft power, por exemplo, cinematográfico. Eu quero fazer aqui uma propaganda de uma revista que eu estou editando, o número especial da Revista Brasileira Internacional. O primeiro artigo publicado desse número especial é sobre a relação Brasil-China na área do cinema. Convido todos a lerem. E na área cinematográfica, que ainda está engatinhando, né, entre Brasil e China, o desafio de mercado, né, de concorrer com Hollywood é muito grande, não há como comparar ainda, mas há muitas iniciativas, como festivais de cinema chinês, das redes do Instituto Confúcio. Todos esses são plataformas eficazes para o intercâmbio cultural direto, nascente, como a gente começou a falar no painel anterior. Então, cada vez mais percebe-se que a prioridade nas relações sino-brasileiras deve ser traduzir o volume de comércio e investimentos em laços de pesquisa, desenvolvimento, spillover tecnológico e compreensão na área cultural, educacional, acadêmica. Então, o domínio da diplomacia do conhecimento, a colaboração na área de pesquisa acadêmica é uma outra, né, esse domínio é um outro viés que precisa ser reforçado, fortificado, né? Então, ele encontra-se em crescimento, apresenta um vasto potencial de expansão. A existência dessas iniciativas demonstra a viabilidade e a qualidade da cooperação, quando ela ocorre. A prioridade é traduzir este volume comercial, como eu falei para vocês, em laços horizontais mais profundos nas áreas de pesquisa, desenvolvimento, tecnologia. Precisamos que as nossas academias ganhem um novo fôlego, se aproximando de fato da academia chinesa. Precisamos cooperar mais, escrever artigos conjuntamente, trocar informações científicas importantes. E este, para mim, é o próximo passo decisivo, fundamental, na relação entre Brasil e China, para que ela se torne verdadeiramente estratégica, mutuamente enriquecedora, impulsionando esse spillover tecnológico tão desejado por ambos os lados. Então, o desafio final do Brasil é consolidar sua liderança, sua autonomia, equilibrar o triângulo geopolítico envolvendo Estados Unidos, China e Brasil. Não falamos muito sobre os Estados Unidos, eu vou ousar falar muito rapidamente, ainda tenho 2 minutos, né? Então, a relação Brasil-China é definida por essa convergência de interesses entre uma superpotência em ascensão, China, e uma nação líder do sul global, Brasil. E essa dinâmica é uma dinâmica de adaptação mútua, não só o Brasil se adapta à China, mas a China também busca se adaptar ao Brasil sempre. É uma dinâmica cada vez mais complexa e que exige um refinamento profundo dessa relação nos próximos anos. E o Brasil não tem como negligenciar os Estados Unidos nessa história. A gente sabe das consequências do fortalecimento do BRICS, né, o punimento que tanto Índia e Brasil vem recebendo por estarem tão próximos dos BRICS. O Brasil busca, ao mesmo tempo, adotar uma política de autonomia soberana,
utilizar sua posição como um ativo estratégico, maximizar seus interesses nacionais, balancear a relação econômico-comercial e de investimento com a China com os laços estratégicos e históricos que o Brasil tem com os Estados Unidos. Então, a política externa brasileira é de não linearidade, de defesa de um mundo multipolar, e também a defesa da sua margem de manobra, que alguns chamam de edging. Então, a decisão de incluir empresas chinesas nas redes 5G no último governo são uma prova. Essa decisão é uma prova de que o Brasil, enfim, aguenta pressões internacionais e consegue defender os interesses soberanos, né? Coloca esses interesses em ação. Então, eu gostaria de concluir dizendo que o desafio brasileiro é traduzir esse enorme volume comercial em maior profundidade de cooperação institucional, entrelaçamento cultural e acadêmico e parcerias estratégicas sustentáveis, e a capacidade de construir essa base, notadamente por meio da diplomacia do conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e na coordenação de políticas de infraestrutura, levará o Brasil a consolidar a sua posição como um polo decisivo na ordem global do século XXI, em consonância com a sua relação estratégica com a China. Muito obrigada. Obrigada, professora Daniela. Eu vou passar, então, a próxima palavra a Gil. Pues muy buenas tardes. Mi nombre es Jie Yuzhang y vengo del Instituto de Estudios Internacionales de China, que es un think tank o un tanque de pensamiento afiliado al Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Pues hoy me es un gran placer de ser invitada a este seminario, y muchas gracias a Flaxco y a BNDES, al señora Lemos. El punto clave que quiero compartir con ustedes es la iniciativa para la gobernanza global propuesta por nuestro presidente Xi Jinping hace muy poco. Aquí que los presentes hoy, mis amigos latinoamericanos, muy posiblemente ustedes van a ser los primeros en conocerla a nivel internacional. Y espero que esto les pueda ayudar a aliviar un poco el sueño que les dan del almuerzo. Pues, volvemos al tema. La iniciativa de la gobernanza global es un plan de China para construir un sistema de gobernanza más justo y más razonable. Pues en la actualidad, los grandes cambios nunca vistos en una centuria se están acelerando. Y los cambios del mundo, de los tiempos, de la historia, se están desarrollando de una manera sin precedentes. Y el mundo ha entrado en un nuevo periodo de turbulencia y cambio. La sociedad humana ya ha llegado a una coyuntura o una encrucijada crítica, pues el déficit de la paz, de la confianza, de desarrollo y de seguridad ha aumentado sin cesar. Y bajo ese contexto, la iniciativa para la gobernanza global del presidente Xi Jinping en la reunión de la Organización de la Cooperación de Shanghái Plus, celebrada en septiembre de este año, ha traído la atención de la comunidad internacional. Esta importante iniciativa sigue de manera muy cerca las cuestiones clave que afectan a la reforma y la estructuración del sistema de gobernanza global. Se ajusta a la tendencia general de desarrollo histórico humano, refleja la lógica de progreso de la civilización mundial y la política mundial, y es de gran importancia para mantener la paz y el desarrollo mundiales. Pues para comenzar, me gustaría responder a una pregunta. Pues, ¿qué es exactamente la iniciativa para la gobernanza global? El concepto central se puede resumir en 5 perseverancias. Pues, primero, perseverar la igualdad soberana. Esta creo que es la premisa principal de la gobernanza global. Sabemos que el verdadero significado de la igualdad soberana es que todos los países, da igual que sea fuerte o débil, independiente de su tamaño, ricos o pobres, deben respetar su soberanía y dignidad.
y sus asuntos internos nunca se deben ser interferidos. Y tienen derecho de modo independiente de elegir sus sistemas sociales y sus caminos de desarrollo. El 2 es perseverar el Estado del derecho internacional. Esta es la garantía fundamental para nuestra gobernanza global. Los propósitos y principios en la Carta de las Naciones Unidas se reconocen como las normas básicas de las relaciones internacionales y deben defenderse inquebrantablemente. 3. Perseverar el multilateralismo. Este es el camino muy básico para la gobernanza global. Los asuntos globales deben discutirse juntos. El sistema de gobernanza global debe construirse juntos. Los resultados de la gobernanza deben compartirse entre todos nosotros. Sabemos que las Naciones Unidas es la plataforma central para practicar el verdadero multilateralismo y promover la gobernanza global. Y su papel solo puede fortalecerse en vez de debilitarse. 4. Perseverar la orientación a las personas. Esta orientación de valores es la orientación de valores para la gobernanza global. Pues solo si se procura el beneficio de la población de todos nosotros y se proporciona constantemente confianza o expectativas estables, el sistema de la gobernanza global puede recibir un amplio apoyo y funcionar eficazmente. El quinto y el último es perseverar los resultados prácticos. Este es un principio muy importante. La clave para saber si esta gobernanza global funciona bien radica en que sí se puede solucionar los problemas prácticos. La agenda de la globalización global debe basarse tanto en la urgencia actual como en los desafíos a largo plazo. Los países desarrollados deben cumplir seriamente con sus responsabilidades, proporcionar más bienes públicos, y los países menos desarrollados o en vía de desarrollo deben trabajar juntos para mejorarse y hacer sus propias contribuciones dentro de sus capacidades. Amigos, reformar y mejorar la gobernanza mundial no es para derrogar el orden internacional ya existente, ni para comenzar de nuevo, sino para mejorar la obligación y la eficacia del sistema internacional y los mecanismos ya existentes, para que estén en consonancia con la situación cambiante, respondan a los diversos desafíos de manera oportuna o eficaz y sirvan mejor a los intereses de todos los países, especialmente los menos desarrollados. Señoras y señores, la iniciativa para la gobernanza global no es una simple declaración política, sino un diagnóstico preciso y una receta factible para el actual déficit de gobernanza global. Lo más importante es esta misma iniciativa nos señala la dirección para el futuro para que el sistema de gobernanza global salga de la situación difícil actual. Pues mirando alrededor del mundo, el sur global ha crecido notablemente. Ya es un símbolo distintivo de grandes cambios en el mundo y desempeña un papel fundamental en la promoción del progreso humano. El día 8 del mes pasado, justamente este año, los líderes de BRICS celebraron una cumbre en línea. El presidente Xi Jinping señaló que en la actualidad los cambios centenarios del mundo se están acelerando. El hegemonismo, el unilateralismo y el proteccionismo económico son rampantes. Y como la primera fila del sur global, los países de BRICS deben adherirse al espíritu de apertura, inclusión y cooperación de beneficio mutuo. Defender conjuntamente, mano a mano, el verdadero multilateralismo, salvaguardar el sistema de comercio multilateral y trabajar juntos para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad.
con miembros países de BRICS, China y Brasil, deben convertir al BRICS en el principal canal para promover la solidaridad y la cooperación del sur global. Fomentar reformas de la gobernanza global, así como impulsar una multipolarización igualitaria, ordenada y una globalización económica inclusiva y abierta. Aunque China y América Latina y Caribe estamos muy lejos, casi en todos polos en el planeta, ambos somos miembros importantes del Globo Sur, del Sur Global. Pues para el Sur Global creo que existen 3 puntos comunes que pueden expresarse en 3 frases. Es decir, la independencia es nuestra tradición histórica. El desarrollo y la revitalización de la nación son nuestros derechos naturales. Y la equidad y justicia son nuestras aspiraciones comunes. China y América Latina y el Caribe son muy buenos amigos y socios confiables. Nuestro relacionamiento se ha sido fortalecido a través de respeto mutuo, igualdad, beneficio recíproco y desarrollo común. Pues las relaciones bilaterales y multilaterales entre ambas partes ya han entrado en una nueva etapa muy prometedora después de una serie de pruebas y desafíos. En mayo de este año se celebró con éxito la 4ª conferencia reunión ministerial de China-LAC. El presidente Xi Jinping señaló que las realidades ya ha comprobado que China y LAC ya somos una comunidad de futuro compartido, la cual muestra vigorosa dinámica y amplias perspectivas. En unas solas palabras, que tampoco me queda mucho tiempo para especificar más, voy a hacer un breve resumen aquí. Para mí, no importa cómo se desarrolla el mundo, no puede cambiar un hecho básico. Es decir, nuestra exploración de la civilización humana no tiene su fin. Y nuestros esfuerzos para construir un mundo mejor nunca van a detenerse. Mis queridos amigos, hagamos un compromiso, que vamos a trabajar para construir un sistema de gobernanza global justo y razonable, y vamos a trabajar mano a mano para abrir o para crear un futuro brillante de desarrollo y prosperidad comunes. Pues muchas gracias por su atención. Em português e espanhol, muito obrigada. Vamos dar continuação. Deixa eu ver aqui na minha lista. Professora Diana, eu só vou pedir para aqueles que não entregaram o texto não falarem tão rápido, que os tradutores estão meio desesperados com as falas. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias a Flaxo, a nuestra secretaria general, por la iniciativa y por la oportunidad de poder abrir este diálogo que en estos día y medio, bueno, ya 2 días, bueno, para mí fue muy, no solo interesante, sino también para mí de mucho aprendizaje. Y por supuesto muy contenta de compartir este panel con mis colegas. El panel, mirando el título, y eso es lo que me va a ordenar, digamos, en mi exposición, se llama Rutas de la Integración y Dilemas Regionales en el Reordenamiento Global. Permítanme dar un paso atrás para hablar del reordenamiento global o cómo lo veo yo. Yo creo que algunas cosas ya se han dicho, yo voy a puntualizar algunas. Primero, el reordenamiento global es muy acelerado, es decir, no hemos vivido, y yo he vivido bastante tiempo en las relaciones internacionales, no hemos vivido un reordenamiento no solamente de este aceleramiento, sino de esta magnitud. Segundo punto, contestado. Y contestado por el sur global ya por lo menos desde el 2008-2009, con la conformación de los BRICS, como decía mi colega antes que yo. Yo creo que ahí hay un punto de partida importante.
y que obviamente tiene que ver con la crisis del 2008 y la exposición, digamos, o la puesta en escena, más que puesta en escena, pero bueno, del desgaste hegemónico de Estados Unidos con la crisis del 2008. De hecho, tuvo que convocar al G20, del cual fue convocado China, Rusia y en América Latina los 3 países deudores con posibles implicancias sistémicas, Argentina, Brasil y Chile. Entonces, ahí eso ya muestra cierto importante desgaste hegemónico de Estados Unidos. Entonces, primer punto acelerado, segundo punto contestado, y yo creo que ahora también un poco más, vamos a darle un paso más, reconfigurado, y acá creo que está el rol de China, ¿no? Y el rol de China no es solo, digamos, el contestamiento y la tracción al sur global, sino también una forma, digamos, de un poco lo que se ha dicho en las 2 presentaciones anteriores, una forma de avanzar una reconfiguración de una manera que yo diría muy china, pero obviamente es muy sobria y muy paciente, como he aprendido a lo largo de estos días. Esto es lo que nos dice, yo voy a ser sintética en esto, es que Estados Unidos, y es de alguna manera una gran oportunidad para la región, Estados Unidos deja de ser el ordenador absoluto de los destinos del mundo. Estados Unidos deja de ser el ordenador de las reglas, los procesos, los sistemas, etc. Esto es una oportunidad. Y esto es vital para la región. En tanto, hemos vivido, convivido, sufrido, disfrutado, depende del momento, de haber estado en el espacio estratégico de Estados Unidos. Bueno, para mí estamos transitando, digamos, de una Pax Americana. Yo no creo que estamos en una Pax cínica con S, no con C, S, cínica, sino que estamos en un momento, obviamente, de transición, donde hay convivencia, cooperación, disputa, reconfiguración, una hegemonía declinante que ofrece guerras comerciales, pone sobre la mesa guerras comerciales, y una hegemonía, una oferta, digamos, de un poder ascendente, fresco, cooperativo, con propuestas como la Global Governance Initiative. Y ahora esto, obviamente, a nosotros nos trastoca esta transición en todas las aristas, tanto materiales, culturales, como se dijo anteriormente, en el panel anterior. Yo creo, voy a hacer una síntesis, que la Asamblea de las Naciones Unidas de la semana pasada, para mí fue realmente muy simbólica y muy demostrativa. Voy a decir 3 cosas de que yo vi en esa asamblea, no estaba, pero digamos que estudié o me escuché en esa asamblea. Primero, tiene que ver algo con la Argentina. Es decir, primero hay un tema temático, una tematización que ya se habló en el día de ayer, que es la transición energética. Mientras Trump decía la transición energética es un fraude, China nos ofrecía colaboración en esta transición energética y obviamente está liderando la transición energética. Segundo punto, el salvataje Argentina, que se hizo coetáneo con la Asamblea. Y no lo digo siendo argentinocéntrica. Yo creo que eso fue un salvataje de alguna manera al Fondo Monetario Internacional, más que la Argentina. Yo creo que fue un salvataje sistémico. Pero además puso a Argentina en el centro del juego estratégico, de una manera que no estábamos acostumbrados. Y Argentina como punta de lanza de esta reconfiguración o de esta disputa que nos está poniendo Estados Unidos sobre la mesa. Tercer punto, me parece que, por lo menos para las cosas que yo venía estudiando, es el anuncio de China de abandonar el estatus de país en desarrollo en la Organización Mundial de Comercio. Yo creo que esto es central. Primero porque el liderazgo que está mostrando China. Y segundo, porque ha movido, o por lo menos anticipa mover, la parálisis que teníamos en el multilateralismo. Esto es muy importante. Por un lado, Estados Unidos había dejado durante 10 años el vacío en la Organización Mundial de Comercio, también la de Salud, pero quiero hablar de la de Comercio en este momento. Estados Unidos había dejado un vacío, había obstaculizado, lo había paralizado de múltiples maneras, solamente voy a decir eso, no voy a decir cómo, pero con la segunda administración de Trump, es decir, ya se dijo algo mucho más fuerte, we're going to put the nail in the coffin of the WTO. Es decir, vamos a poner, no lo puedo traducir, el clavo en el ataúd de la Organización Mundial de Comercio. Con estas palabras, yo no estoy inventando esto, estas fueron las palabras. Bueno,
Entonces, con la movida y la oferta de China de dejar de lado el estatus de país en desarrollo, la agenda de la Organización Mundial de Comercio, yo creo, estoy segura, se va a mover. Entonces ahí creo que he puesto tres puntos que me parece que hemos venido discutiendo y que quiero sintetizar ahora en un minuto. Uno, esta disputa temática en conectividad, en la transición energética. Segundo punto, el puntal que es Argentina, el salvataje al Fondo Monetario Internacional, que ofrece Scott Bessent. Y tercero, el anuncio de China para mover el multilateralismo con una oferta muy concreta. No es solamente, un poco lo que estaba diciendo nuestra colega, Global Governance Initiative, sino una oferta muy concreta sobre la mesa. Bueno, esto, voy a la región ahora. Es un incentivo enorme para la región. Es un reto también, por supuesto, para la región. ¿Y por qué? Porque los caminos del regionalismo que hemos construido con esfuerzo, hemos analizado con menos esfuerzo, pero lo hemos analizado, han estado siempre concentrados en el comercio, en reducir el arancel comercial. Y ahí teníamos integración. Como no lo reducíamos del todo, no teníamos integración completa. Bueno, más o menos esa fue la historia de la Comunidad Andina de Naciones, del Mercosur, que es una aduanera que incompleta, entonces nos flagelamos y decimos que no sirve, el ALALC, el CIECA y obviamente todas las articulaciones comerciales que hemos construido desde prácticamente 1960 en adelante. Bueno, ¿qué pasa con China? Es decir, China tiene tratado de libre cambio en la región, pero lo que está ofreciendo no es solo eso, y eso me parece que es casi secundario de alguna manera, sino que nos está ofreciendo conectividad, un poco lo estuvimos viendo en estas sesiones, nos está ofreciendo infraestructura. Y esto es lo que yo creo que cambia. Pasamos del arancel comercial a la reducción del arancel geográfico. China nos está reconstruyendo la geografía. A través de la Ruta de la Seda, a través de las asociaciones estratégicas, a través de los bancos multilaterales. Es decir, la conectividad construye otra geografía que es muy, muy bienvenido en la región. Por una región sedienta de infraestructura. ¿Por qué? Porque los bancos multilaterales de desarrollo que teníamos no facilitaron esa conectividad geográfica. Todo lo contrario. Bueno, no digo que lo obstaculizaron, pero no ofrecían eso. Y hoy tenemos, en realidad, es decir, la expansión de lo que podemos llamar un Estado, el infrastructure state, que es China, a una integración en infraestructura. Lo cual es una oportunidad si nosotros la empezamos a usar. Pero sí lo que me parece que tenemos que hacer es empezar a pensar al regionalismo con esa nueva dimensión. Y eso significa pensar al regionalismo temáticamente, funcionalmente y de una manera mucho menos abrangente de lo que hemos hecho históricamente. Y ahora voy cerrando. Con esto quiero darle una tarea a la CELAC, varias tareas a la CELAC. Es cierto que nuestros países tienen diferencias materiales tienen diferencias materiales entre sí, por lo cual sustantivas, por lo cual la cooperación es difícil. También hay diferencias ideológicas, como se dijo en el panel anterior. Pero todos tenemos este desafío por delante y todos tenemos por este desafío por delante que es la reconfiguración geográfica y la reconfiguración global. Creo que el primer punto me parece para nosotros, no en orden de prioridad. Primer punto es evitar que esta disputa sea una disputa convulsa en América Latina. Y para eso hay que poner los ojos en el Caribe y poner los ojos en Venezuela. Segundo punto, trabajar para una coordinación en infraestructura. Una concertación que tenga la infraestructura en el centro, que significa reseteo del regionalismo, recentrar el regionalismo fragmentado, como siempre decimos, el recentramiento del regionalismo. Tercer punto, entender que nace una nueva articulación geográfica, que es la que está ofreciendo China. Y por último, trabajar para fortalecer el multilateralismo que también está ofreciendo China. Yo creo que esta Global Governance Initiative nos llama, nos convoca, nos necesita y necesita que la región esté presente. Yo creo que tenemos que trabajar para este fortalecimiento del multilateralismo. Tenemos que ver cómo cooperar en la revitalización de la OMC, ese organismo que precisamente Estados Unidos pensaba enterrar,
con una guerra comercial y que ahora por ahí tenemos alguna tarea por delante. Me parece que esas son 4 tareas para la CELAC, la cooperación de CELAC con China. Muchas gracias. Muito obrigada, professora. Eu vou passar, então, a palavra ao professor Fred. Muchas gracias, buenas tardes, tanto para nuestra secretaria general como para el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Bien, yo tengo una presentación breve, no sé si me la ponen, sería fantástico. Muchas gracias. Quiero mencionar rápidamente cómo esos 3 conceptos, cada 3 minutos un concepto que está ahí, pero antes de eso son 3 frases también. 2 las escuché ayer y hoy, y una es de vieja data. Creo que fue el colega Li Peng que dijo, la prosperidad de China significa la prosperidad común. Bien. Y hoy en la mañana creo que fue Xi Wense, donde mencionó que los despliegues importantes de China son la navegación. ¿Cuál navegación? No importa, es la navegación física, pero también la navegación digital, ¿no? Perfecto. Si es que eso es así, entonces me remonto al año 78, cuando Deng Xiaoping dijo en el plenario del Congreso del partido, que la gente dice que el siglo XXI será la era del Pacífico. Con eso voy a marcar una cancha breve en donde las ciencias sociales en general no estudian temas ni logísticos ni marítimos y tienen una concepción en general, yo diría, de una geopolítica que mecánicamente quieren trasladar a los temas marítimos, de puertos, y no tiene a veces nada que ver. Hay una crítica ahí. Entonces, yo quiero hacer una rápida versión de lo que podría llamar una geopolítica revisitada, en donde desde el año 2003 nuevamente geopolítica aparece con Brzezinski y le pone nuevamente de moda. Son 22 años, entonces ya ha aparecido de todo, geopolítica del chocolate, geopolítica del café, geopolítica del medio ambiente. No importa, como diría Diana, no importa. No, sí importa, porque se posesionan unos frames temáticos y la gente va, digamos, la academia entre ellas, alrededor de eso. Desde mi perspectiva, independientemente de eso, sí podemos hablar de una geopolítica sistémica. ¿Y cómo lo vemos? Como, para mí, un proceso, una tendencia aglutinante de distintos movimientos vinculados a, o por supuesto, áreas económicas, incluso culturales, desde luego, a través de lo que podría llamarse el soft power, no me gusta mucho ese concepto, o smart power, quieran llamarlo así, pero que son los estados y las corporaciones. O sea, aquí hay una conjuntez. Y ahora eso es importantísimo discutirlo mucho más cuando existe un debate enorme sobre qué estamos viviendo. El orden global, un nuevo orden global, un orden no hegemónico, crisis del orden internacional liberal y por último lo del interregno. Está bien, eso es un marco discutivo, digamos, de discusión importante. Desde mi perspectiva, para ser coherente con esta idea de la geopolítica sistémica, los ciclos, en este caso, los ciclos conectores, en los cuales está involucrado, por supuesto, China, como una gran tendencia mundial, por eso hablo de tendencia sistémica, va incorporando una serie. No tengo tiempo para explicar la diferencia entre ciclo conector, conectores, conexores. Un conexor sería Hamburgo, Amberes, Shenzhou, en fin, o sea, un gran dispositivo que articula, una especie de nodo o de hub, pero que articula tierra, mar y también el tema espacial, satelital, ¿no es cierto? Los aceleradores, en la terminología que se está ocupando, simplemente son procesos, mecanismos, convenios, tratados de libre comercio, cartas de intención. Eso desde la perspectiva son aceleradores de una cosa mucho más grande. La imagen que ustedes ven ahí es sin considerar los puertos de China, lo que está desde Shanghái y la proyección que se tiene, ¿no? Es gigantesco. Ahora bien, también es muy importante y estratégicamente mencionar que
En nuestro caso, es decir, desde América Latina, Pacífica, perdón, no voy a mencionar tanto el Atlántico, para descentralizar un poquito más el brasileño centrismo de estos 2 días, voy a tirarme más para ver un poco más desde el Pacífico, que creo que es bastante importante estratégicamente. China impulsa todos estos ciclos conectores, todos estos aceleradores. La última inversión de $3.700 millones en el puerto de Chancay, recientemente aperturado, a 70 kilómetros de Callao, muy cerca de Guayaquil y por supuesto más cerca de Chile con los puertos ahí. En fin, no tengo tiempo para explicar toda una serie de despliegues y de desplazamiento. Y aquí viene la otra parte, que en ese despliegue, ¿no es cierto?, tenemos como 37 puertos con inversión directa a China o con delegación administrativa de puertos estratégicos, ¿no es cierto? No se le toma muy en cuenta esos despliegues de esas inversiones directas mediante contratación o operación. Lo de Panamá era una delegación administrativa de tanto Balboa como San Cristóbal. Lo cierto es que en esa competencia la capacidad naviera de China es gigantesca, 230 veces más que Estados Unidos. La preocupación estadounidense que ve como amenaza sistémica, eso ya todas y todos sabemos, que incluso es leído en clave de, obviamente, atentado contra la seguridad o amenaza a la seguridad nacional estadounidense y hemisférica, ¿no es cierto? Pero también tenemos esa parte del despliegue, no solo de infraestructuras, corredores estratégicos, despliegues, sino que también hay lo que en lenguaje decir, el peligro de la deuda china. Entonces aquí vamos viendo algunos vectores que se ponen en juego ahí. Esta pugna, que ya está desplegada ahí, involucra desde la perspectiva de los grupos de estudio en los cuales yo estoy, en Flaxo Ecuador desarrollamos una geopolítica sistémica de estudios, esos focos de tensión. En un contexto gravísimo, digo gravísimo en términos de recursos, donde ayer veíamos, escuchábamos a los colegas que estaban preocupados por la soberanía digital y la repatriación de datos, que está muy bien. Yo le decía a unos colegas, pero eso pasa por cables submarinos. Y eso implica toda una negociación. No solo son los puertos, no solo son los despliegues, son los cables. Ahora bien, de ese lado, el Pacífico gigantesco, Deng Xiaoping tenía razón. El Pacífico dice la gente que el Pacífico es el futuro del siglo XXI. Desde ese lado, viendo desde las costas asiáticas para acá. Ahora, de nosotros para allá tenemos el juego entonces de la tensión estratégica, las pugnas, y las pugnas se vuelven unas circunstancias. Ahora bien, 2 cosas finales porque no tengo tiempo. La una es las señales que ya se emiten desde esas pugnas estratégicas. Panamá es el claro ejemplo de eso. Hace poco Marco Rubio fue a Panamá y le dijo, a ver, cuidado, tienen que desacoplarse. ¿Sí? Muy bien. Pero ya habíamos entrado como Panamá en un juego de socio estratégico con China. ¿Qué implica eso? Una enorme tensión. Los recursos entonces marítimos son muy fundamentales, son absolutamente estratégicos. Solo unas cifras rápidas: Perú es el tercer productor de pesca marítima en el mundo. Chile es el 10º. Nosotros en el Ecuador somos el número 21. Pero simplemente estas son cifras donde Perú es el tercero después de China e Indonesia en términos de pesca y de producción marítima de gran altura. Entonces yo simplemente pongo estos datos rápidos en donde son focos de tensión. Chile actualmente está en una inversión del proyecto Humboldt, entre la disputa entre el proyecto Humboldt para el cable submarino y Cape ISS de China. Les hago acuerdo de una cosa, esto de los conectores y los ciclos, en 1870 el primer cable telegráfico pasó por debajo del océano y conectaba Canadá con Irlanda. Estoy hablando de 1870. Ahora bien, eso se despliega de una manera muy grave, pero se tienen en cuenta por lo menos 3 olvidos. El primero es esas zonas pacíficas
no son parte del idealismo. Está bien las inversiones, tienen ese tipo de tensiones y obviamente estoy hablando de economías criminales, de un gran despliegue de puertos dedicados a exportar cocaína. Actualmente en el Ecuador se exporta el 70% de la cocaína de Colombia que va a Europa y el 30% por todas las costas del Pacífico, incluyendo Centroamérica y por supuesto México. Ahora, es un actor internacional, desde luego. ¿Por qué no se lo toma en cuenta? Buena pregunta. Ahora, ¿por qué creo yo? Pues por la tosudez, por la percepción que se tiene en este tipo de problemáticas donde no se involucran temas de seguridad con factores enormes de riesgo para las inversiones, para la prohibición y por supuesto para inteligencia estratégica. Bien, yo simplemente dejo ahorita esto. Tal vez sumando un poco lo que mencionó Diana al final, porque a veces, no es que me burlo, pero cuestiono un poco ese gran idealismo de la integración, hagamos, está muy bien, yo no digo que sea eso malo, simplemente lo pongo en duda cuando hay una serie de vectores, indicadores que necesitan ser incorporados al debate y que a veces se caen las inversiones, se fragiliza una relación por temas como esto que les digo de inseguridad en el Pacífico. Tenemos mecanismos político-estratégicos para bajar la interdependencia asimétrica que hay con el uno y el otro, no lo sé. ¿Es suficiente la narrativa del sur global y el no alineamiento activo? Personalmente creo que no. Y podríamos desarrollar una gobernanza global que tanto mencionaba aquí nuestra colega de China. Cuando existen interpretaciones diferentes, por ejemplo, sobre la sobrepesca, recursos ictiológicos y en una ambigüedad de la CONVEMAR y del régimen internacional marítimo, por lo menos en la mitad del Pacífico sudamericano. Yo simplemente no tengo recetas, simplemente creo que son preguntas académicas y creo que son preguntas políticas estratégicas para trabajarlo para posterior. Muitas graças. Eu vou passar então imediatamente para a gente poder ir para a discussão. O professor Felipe. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Felipe Borim. Acho que eu posso dizer que eu sou meio que um peixe fora d'água aqui nesse seminário, pois eu não sou professor, estou aqui representando o BNDES. Eu sou responsável pelo financiamento da infraestrutura aqui no BNDES. Então, queria agradecer o convite aqui para a participação nesse evento, porque acho que é muito enriquecedor, né, ouvir todas essas colocações e participar desse debate, que é um debate extremamente importante aqui para o Brasil, né, e para o mundo. E acho que é muito interessante participar desse ponto de vista, participando diretamente de projetos e de negociações com a China relacionados aos temas aqui colocados, né? Então, para mim está sendo muito rico, queria agradecer essa oportunidade de participar aqui desse evento. Bom, eu vou focar um pouco aqui na questão, um pouco na linha do que já foi dito, dessa formação dessa parceria global, né, que a China coloca muito, né, de um futuro compartilhado, e ainda mais agora com essa proposta da governança global que foi apresentada, e trazer isso um pouco para essa questão dessa oportunidade que a gente está vendo nesse momento no Brasil, de ampliar os laços com a China, de estreitar esses laços e de trazer isso, né, concretizar isso tanto na questão do investimento em infraestrutura, integração regional e nos spillovers tecnológicos que são muito importantes e provavelmente muito mais importantes para nós aqui no Brasil e nos outros países aqui da América Latina do que no sentido inverso, né? Mas acho que são todos temas que perpassam as discussões e que estão muito presentes no dia a dia aqui nos grandes projetos que os chineses estão indicando interesse e começando a fazer aqui no Brasil. Bom, se a gente olhar nos últimos 25 anos, aí, que é o período em que a China passou por uma segunda perna aí de crescimento muito acelerado, e foi o período que a China entrou na Organização Mundial do Comércio e começou a se inserir nessa governança global, né, e também investir muito em outros países. A gente teve um primeiro momento em que a relação com o Brasil se estreitou muito, né?
e que a gente viu diversos investimentos e trocas de conhecimento no setor de energia, principalmente no setor de grãos, e que se concretizaram em investimentos muito relevantes aqui no Brasil, em linhas de transmissão. A gente tem participação de empresas chinesas muito relevante nessa parte de transmissão. E aqui mesmo, nessa parte de energia, né? E aqui mesmo no BNDES nós ajudamos a financiar alguns desses projetos, inclusive com algumas parcerias que foram muito emblemáticas com China Development Bank e outros bancos chineses. Contudo, se a gente olha nos últimos 10 anos, acho que as conversas entre os países avançaram muito, mas algumas iniciativas emblemáticas do que seria uma segunda fase desse investimento chinês no Brasil, mais voltada para a infraestrutura, acabaram não avançando tanto quanto se desejava, né? Então a gente tem há 10 anos atrás uma série de parcerias sendo iniciadas, como por exemplo o Clive Fund, que era um fundo que tinha como objetivo fazer investimentos bilionários em ações de empresas, né, em projetos brasileiros, em projetos de infraestrutura visando essa integração regional, né, que acabou não se concretizando, chegou a ser anunciado e acabou não se concretizando. A gente teve grandes projetos como a Bioceânica, que também acabaram encontrando obstáculos, né? E acho que isso tudo também um pouco reflete a situação política do Brasil, né? Tudo que aconteceu aqui no Brasil, que acho que para os chineses que têm uma perspectiva de séculos, né, e uma visão de Estado de muito longo prazo, deve ser, imagino que seja um desafio lidar com a instabilidade política que a gente observou no Brasil nos últimos anos, né? Mas acho que agora, desde 2023, né, nesse governo do presidente Lula, a gente voltou a ver esse estreitamento com os chineses e voltou a ver essas iniciativas caminharem. E acho que a gente está num momento com muitas oportunidades para esse avanço, né? A gente está num momento em que o mundo precisa, de fato, retomar essa governança global, reforçar essas instituições, né? Então acho que é muito bem-vinda essa iniciativa de uma governança global internacional e de reforçar os organismos multilaterais e a governança desses mecanismos e o efeito desses mecanismos nos países, assim como o cumprimento das regras, né, desses mecanismos. Mas também acho que tem uma oportunidade muito grande de estreitar as relações econômicas e a integração, né, tanto a integração regional por meio das infraestruturas, quanto a integração financeira com o Brasil e com a América Latina. Então, e só dando um passo atrás, eu acho que nesse quadro de instabilidade política no Brasil e desses projetos que acabaram não se concretizando, a gente viu em outros países da América Latina isso avançando mais, né? Como por exemplo o Porto de Xangai, no Peru, que foi mencionado, né, há pouco tempo. E agora o que está acontecendo no Brasil, né? A gente está de fato estreitando com a China novamente, então o próprio Clive Fund está sendo retomado e agora a gente já tem transações financeiras acontecendo no âmbito desse fundo. A gente está vendo comprometimento de empresas chinesas relevantes com grandes investimentos no Brasil. Então, a própria ponte Salvador-Itaparica, que já foi mencionada aqui, é um desses investimentos, mas também investimentos muito recentes, como o trem Intercidades, que a gente tem participado aqui pelo BNDES da estruturação do financiamento e ficamos sabendo e achamos muito, muito interessante, muito bacana, que é um projeto que faz parte do Belt and Road, apesar do Brasil não ser parte, né, formalmente do Belt and Road, é um projeto que é considerado pelo lado chinês como parte do Belt and Road, então a gente achou muito, muito bacana isso, uma coisa muito significativa, né, um fato muito significativo. O trem Intercidades é um trem de passageiro, que é algo que no Brasil acabou, na China é muito comum, né, em outros países é muito comum, mas no Brasil acabou desde a década de 90, mais ou menos, quando houve a privatização do setor ferroviário. E os chineses, a CRRC, que é uma empresa chinesa, está junto com uma empresa brasileira fazendo esse investimento e também associado a isso, abrindo uma fábrica para a fabricação dos trens no Brasil. Então acho que é muito significativo desse momento em que a gente está conseguindo concretizar de fato essa parceria e trazer esses investimentos e esses planos para a realidade.
Então, tem o trem Intercidades, tem um outro projeto muito recente também, que o leilão foi no mês passado, que é o Túnel Santos-Guarujá, também é um projeto muito emblemático, muito grande, tem um investimento de um pouco menos de 10 bilhões de reais, é um projeto gigante, é um mega projeto, né? Que uma empresa chinesa entrou junto, né, por meio de uma empresa portuguesa, uma parceria. Então, a gente está vendo, de fato, esse movimento acontecer e a gente... Pelo BNDES, a gente tem a felicidade de participar, tanto de ajudar a viabilizar esses investimentos, quanto de participar da integração financeira, né? Então, ao mesmo tempo em que vem essas empresas chinesas e a gente consegue transformar esses investimentos, concretizar esses investimentos, a gente tem a oportunidade também de fazer essa integração financeira, tentando usar, por exemplo, operações, né, tranches de financiamento utilizando renminbi, utilizando garantias de bancos chineses, trazendo os bancos chineses e aumentando essa integração financeira com outros canais que não dependam necessariamente do dólar, né? Então, acho que vai nesse sentido de uma integração do Sul Global e de uma criação de relações entre os países do Sul Global que fortalecem e criam alternativas e um multilateralismo, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Então, para fechar, acho que queria colocar como principal mensagem aqui que a gente teve desafios ao longo desses anos, teve um primeiro período nos últimos 20 anos, muito forte, muito feliz de investimentos chineses no Brasil, de troca de tecnologias. Acho que nos últimos anos houve desafios e agora a gente está num momento em que a parceria está se estreitando e, felizmente, a gente está vendo essas parcerias saírem do papel, se tornarem realidade, e a gente está num momento de grande oportunidade de estreitar esses laços, de concretizar os investimentos em integração regional e infraestruturas que estão começando a acontecer. A própria Bioceânica também voltou a ser estudada e é um projeto de longo prazo, né? Uma ferrovia que chegaria inclusive no Porto do Xangai, é um dos traçados que são estudados. Voltou a ser estudado, é um projeto lógico de muitos anos, não é algo simples, mas isso tudo mostra a retomada dessa parceria, que acho que é muito necessária no mundo que a gente está vivendo e para fortalecer essa cooperação entre os países e a cooperação entre o Sul Global. Isso, obrigado. Muito obrigada. Então, eu agradeço todas as falas dos professores, agradeço, Felipe, mas é uma aula para a gente também, todo esse testemunho das atividades do BNDES, né, e da importância que o banco tem em promover essa integração no Sul Global, né, acompanhando e financiando. Isso é super importante, esse testemunho para nós. Eu vou abrir, então, para comentários para o público, se alguém quiser se manifestar, fazer algumas perguntas, e aí depois a gente volta para os professores da mesa. Eu acho que teve muita confluência, né, nas apresentações, apesar de que foi muito bom ouvir, cada um trouxe realmente algo bem específico, chamando a atenção para algo bastante concreto. Então, eu acho que aí a gente já tem uma boa discussão, né, com o público. Boa tarde, eu me chamo Jefferson Vinco, eu sou doutorando em Geografia no programa de pós-graduação em Geografia da Rural Seropédica. Parabenizo a mesa, foi muito enriquecedor estar aqui, mas eu queria introduzir uma pergunta e uma reflexão, e não vou direcionar para ninguém da mesa, mas todos ficam abertos a contribuir. Quando a gente pensa ou para discutir rotas de integração e dilemas regionais, na parceria Brasil, América Latina, China, o que me salta aos olhos, e vai muito da minha trajetória de pesquisa, está ligado à produção do espaço urbano. Talvez um grande dilema que o Brasil enfrenta, e a América Latina em si também, eu quero talvez poder ouvir um pouco mais da experiência chinesa, na atual forma que se desenrolou a produção do espaço urbano nos últimos 40 anos no Brasil, e a gente pode falar claramente da expansão dos processos de favelização, da segregação, das estruturas sectárias de montagem do espaço urbano.
Então, resgatar essa experiência comum do cotidiano urbano, pensando que o Brasil hoje já tem mais de 85% da população habitando em cidades, habitando no espaço urbano, segundo o IBGE. Os dados são muito semelhantes na América Latina em geral, e a China, com uma população urbana superior a 60%, como a gente pode pensar esses investimentos em infraestrutura, o caminho que o BNDES tem articulado para pensar o combate aos graves problemas urbanos e às múltiplas crises que atravessam o Brasil, atravessam a América Latina, e especificamente a crise urbana. E aí um dado específico, a gente chega no século XXI, nesta metrópole, no Rio de Janeiro, com um déficit habitacional de 300 mil residências. Talvez, e aí uma provocação, a crise urbana talvez o maior dilema regional na integração Brasil-China? É isso, obrigado. Obrigada. Eu ia sugerir que pudéssemos juntar 3 perguntas. Marília. Bom, primeiro, obrigada, né, pela mesa. A minha pergunta é bem direta à pesquisadora Zhang. Eu queria, de fato, se ela puder, né, compartilhar a opinião dela a respeito de como que a iniciativa de governança global dialoga com as outras 2 iniciativas, né, de segurança global e a de desenvolvimento global. E também gostaria de saber, né, na visão dela, e gostaria que ela ficasse muito à vontade para falar a respeito da cronologia, né, em que essas iniciativas foram lançadas. A gente sabe que a diplomacia chinesa não atua de forma aleatória, né, tudo muito pensado. Então, o fato das demais iniciativas terem sido lançadas anteriormente e a iniciativa de governança global ter sido, de certa forma, gestada por mais tempo, né, como que ela vê, qual que é o significado disso? Tá? Muito obrigada. E parabenizar pelo espanhol fluente também, que é impressionante. Uma terceira pergunta, tem alguém? Olá, boa tarde, obrigada aí pela excelente mesa. Eu vou fazer um comentário geral, todos podem ficar à vontade, mas talvez uma pergunta um pouco mais direcionada para o Borim, que está aqui no banco financiando, ajudando aí a pensar os projetos de infraestrutura do banco, do BNDES. A gente salta aos olhos nessa mudança no padrão de investimento chinês, nos últimos, sobretudo, os anos mais recentes aqui, quando a gente pensa o Brasil, porque a Dani, que estuda isso há muito tempo, sabe muito melhor que eu, porque a gente viu uma mudança, um shift importante, né, de investimentos que eram muito concentrados no setor elétrico e em extração de petróleo, para agora uma diversificação muito maior para muitos outros setores, manufaturas, painéis solares, energia renovável, e agora entrando uma área que é muito carente, muito preciosa para a gente aqui, que é a dimensão da infraestrutura. E aí eu gostaria de ouvir um pouco, talvez de maneira mais ampla, como é que isso, né, se vincula e quais são as sinergias que isso traz, né, com a ideia de neoindustrialização ou reindustrialização brasileira, mas, em específico, para o Borim, de que forma esses investimentos em infraestrutura são pensados na tentativa de gerar traçados que pensem mais a integração nacional do que a mera criação de corredores para exportação de commodities, né? Que esse é o nosso velho medo, né? De sair reproduzindo a nossa tendência desde o século XIX de construção de uma infraestrutura que está aí colocada para escoar commodities baratas, financiada por agentes de fora, pensado para fora e gerando essa infraestrutura para vender commodity barata fora. E de que forma projetos como a Bioceânica podem ser pensados também para gerar uma dinâmica mais integradora? Como é que o banco está pensando isso? Se tem áreas que, né, vocês dialogam com outras esferas fora, porque isso não cabe exclusivamente ao banco, né? Como é que esse diálogo está sendo gestado aí para a gente avançar, né, para uma infraestrutura mais integradora também? Né? Obrigada. Só para saber, tem outra pergunta? Então, eu vou passar para a mesa, que é bom, porque aí vocês podem comentar também uns sobre os outros, né? Vamos começar de trás para frente, Felipe? Eu começaria por você, então. Agora, começando, invertendo a ordem, né?
Obrigado pelas perguntas. Bom, vou comentar diretamente, então, a pergunta. Acho que é uma pergunta muito interessante da Isabela, porque, de fato, acho que esse é um dos grandes desafios, né? Naturalmente, o principal interesse dos chineses, da China, está relacionado com corredores de exportação e recursos naturais, né? Em termos, né, geopolíticos, pensando assim. E, naturalmente, para a gente, o interessante é, lógico que viabilizar esses corredores é interessante, mas também conseguir trazer isso, de alguma maneira, incentivar a indústria nacional e, né, no que for possível, incentivar a indústria nacional e ter a questão tecnológica também trazida para cá, né, de novas tecnologias. Eu acho interessante uma mudança que está me parecendo nesse novo ciclo agora, que me parece que tem a ver um pouco com a situação da China, em que mudou um pouco o driver, parece, dos investimentos chineses. Aí é uma impressão pessoal um pouco. Eu participei das negociações tanto 10 anos atrás, nesse ciclo que se tentou fazer, quanto agora. E me pareceu que antes havia muito mais uma questão de internacionalização e uma questão geopolítica clara de projetos, né, ligados a interesses da China mesmo, uma questão de internacionalização. E agora me parece que os projetos, nas conversas com as próprias empresas chinesas, têm uma preocupação muito grande de serem investimentos que fazem sentido econômico mesmo, econômico-financeiro. Então, a gente está vendo, a Bioceânica acho que é um exemplo de um investimento desse tipo anterior, né, que você tem uma questão ali de criar um corredor de exportação. Qual que é a lógica da Bioceânica, né, só para quem não é muito tão do ramo? A ideia é ser uma ferrovia que liga o Atlântico ao Pacífico. E isso é muito interessante para a China e para o Brasil, porque permitiria o escoamento de produtos brasileiros pela costa do Pacífico, que é muito mais perto da China, né? Então, você reduz muito o custo logístico. Então, entra muito nessa lógica de um investimento que é estruturante, mas ele é a criação de um corredor de exportação, né? E de importação de produtos chineses também, né? Na outra mão. Agora, nesses investimentos que eu mencionei aqui, que são os mais recentes, eles não são para corredores de exportação, né? Isso que é muito interessante. Então, o trem intercidades é transporte regional entre São Paulo e Campinas. O túnel Santos-Guarujá, ele liga Santos e o Guarujá, e é uma obra de engenharia extremamente sofisticada, porque passa embaixo do canal de acesso do Porto de Santos. E o terceiro, que eu mencionei, a ponte Salvador-Itaparica, que também é uma obra de mobilidade ali, ligando Salvador a Itaparica, sem ter que dar a volta no recôncavo, né? Então, eles são investimentos que não têm tanto essa lógica de corredor de exportação, mas tem uma lógica econômica para as empresas chinesas. Então, por exemplo, no trem intercidades, a parceira chinesa não é uma construtora, mas sim uma fabricante de trens. É a maior fabricante de material rodante do mundo, que é essa RRC. E eu acho que aí é possível uma confluência, que foi o que... E aí a gente tem um papel aqui no BNDES, de fato, que a gente se preocupa muito em fazer essa ligação, e acho que isso está sendo feito no trem intercidades. Então, ali, o trem intercidades, a empresa chinesa entrou com o objetivo de fabricar os trens e importar. Eles queriam importar os trens da China. A gente conseguiu amarrar a questão da fábrica financiando um outro projeto que essa mesma empresa está fazendo, que é para compra de material rodante para uma linha de metrô de São Paulo, para a linha 2, em que ali tem uma exigência de conteúdo nacional, de fabricação no Brasil. Então, juntando essas duas pontas, a gente conseguiu criar uma lógica econômica para a empresa chinesa de fazer sentido abrir a fábrica no Brasil, e, ao mesmo tempo, a gente conseguiu viabilizar os investimentos, né? Então, acho que esse desafio está colocado, a gente busca endereçar nos projetos. Nem sempre é possível, né? Porque esse é um caso em que casou muito bem o perfil da empresa, o interesse do investimento e a situação dos projetos, mas acho que é sempre uma questão, né? As empresas, lógico que vêm, a gente não tem, como houve na China na década de 90, regras tão claras de compartilhar tecnologia, né? De ter participação brasileira. Então, é sempre uma coisa meio no caso a caso, mas o BNDES tem um papel muito importante por ter exigência de conteúdo nacional. Então, quando a gente financia, a gente automaticamente puxa, de alguma maneira,
a indústria, a produção em indústrias no Brasil, né? Mesmo que seja progressivo, que não seja 100%, mas de alguma maneira a gente traz. Então, acho que a gente ajuda a criar as condições para esses investimentos acontecerem e, ao mesmo tempo, ir trazendo pelo menos um pouco dessa indústria para cá. Obrigada. Fred, então, agora, comentário final. No, yo quiero retomar lo que se planteó en la mañana, una sugerencia de un reto a la final. O sea, cómo construimos nuevas metodologías, nuevas formas, si quieren nuevas variables o nuevos indicadores para entender mejor esto que mencioné hace un momento, o sea, este ciclo, esta tendencia. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer, muchas agendas que desplegar, pero se me ocurre en este momento 5 cosas. La primera es volver a repensar el tema de los recursos estratégicos del acceso, independientemente del país, ¿no? El tema de los pasivos ambientales, el tema de los impactos. En términos marítimos, toda la zona gris, por usar un nombre, de lo que es la pesca no declarada, que incluye plataformas marítimas, plataformas continentales. Eso implicaría ponernos de acuerdo, ojalá se pueda, para modificar el régimen internacional, los regímenes internacionales sobre espacios acuáticos y litorales, y para ser coherente además con la propuesta de seguridad global de la comunidad de futuro compartido, es decir, de esta gobernanza pacífica de recursos. Un tema de acceso también, estaba pensando de compartir, acceso tecnológico, acceso compartido para temas aeroespaciales, que de alguna manera se comenzó con Argentina, no sé, con Brasil. Y finalmente una cosa que a veces pasa desapercibida, pero que está puesta en la agenda, es una colaboración directa para temas antárticos. Esto está votado ahí, le interesa a Chile, le interesa a Argentina, pero sobre todo ha despertado muchísimo interés de países que no tenían mucho que ver con el tema, como Australia, Nueva Zelanda, los mismos Estados Unidos que no eran parte. Entonces hay una participación, colaboración con China. Es crucial, digo, para nuestros países, más allá del convenio del año 56 de la Antártida, ¿no? Eso es lo que se me ocurre en este momento, ¿no? Muito obrigada, Fred. Diana? Ella. Es que vine detrás. Bueno, muchas gracias. Brevemente, a mí me preocupa el tema que planteó nuestra colega sobre la desindustrialización y la reprimarización. Me preocupa mucho. No es culpa de China, no es cuestión de echar culpas, pero sí hay un incentivo. Es decir, el incentivo de China es hacia ese lado va. La pregunta que me hago entonces, si nosotros no tenemos que empezar a pensar si la nueva inversión en la electromovilidad, la nueva inversión en los nuevos automóviles de electromovilidad, estamos frente a una nueva integración automotriz. No lo sé, pero hay que preguntarse eso. Es decir, el puntal del Mercosur había sido, la columna vertebral del Mercosur había sido la política automotriz común y la integración Argentina-Brasil en ese tema. Bueno, hay que empezar a pensar qué está pasando ahí con la nueva inversión en la nueva inversión china. ¿Cómo está afectando esto a la integración productiva de la industria automotriz? No lo sé, pero yo creo que hay que pensar si esto es una desintegración, si se avanza en la desintegración y en la desindustrialización o estamos reindustrializando de alguna manera diferente. No lo sé. Muchas gracias, igual es una preocupación. Obrigada, Diana. Pues muchas gracias por las preguntas. Creo que ya tenemos 2 preguntas para la delegación china. Pues bien, en cuanto a la primera pregunta, está hablando sobre la ruta de integración y las investigaciones del espacio urbano. Pues dicen que ahora Latinoamérica está enfrentando a una crisis urbana y me está preguntando cómo China podemos resolucionar con el rápido desarrollo de nuestra urbanización. Pues yo creo que eso se puede deberse a 5 razones. Para comenzar, creo que nuestro Partido Comunista de China ya tiene sus capacidades eficaces administrativas
para gestionar los problemas que pueden ocurrirse en una ciudad. Sabemos que la política de China es muy estable. Eso significa que las políticas aplicadas por nuestro partido son sostenibles, que pueden durar como 5 años, incluso 10 años, que ahora estamos en la etapa del 15 plan quinquenal. No sé si les suena esta palabra. Pues muy bien. Y otra palabra es que nuestro partido siempre toma el bienestar de los pueblos como el núcleo de su administración. Es decir, cada vez antes de tomar una decisión a nivel nacional, siempre vamos a considerar qué es lo que necesitan realmente nuestro pueblo, nuestra población. No podemos hacer nada que no les conviene bien. Pues creo que la segunda razón, eso se puede deber a nuestro planeamiento de la administración urbana. No sé si ayer, creo que la señora ya no está aquí, pero ayer una señora del Departamento de Planeamiento Urbano de CAS, ella es muy experta en este aspecto, pero ahora, según yo he hecho hablar ella de ayer, su Departamento de Planeamiento Urbano se ha convertido en la gobernanza ecológica. Hay un cambio en la administración. Pues creo que la tercera razón se puede deber a la inteligencia artificial. Ahora en China, en nuestra sociedad, estamos construyendo una sociedad moderna o le llamamos una sociedad inteligente. Es decir, la ciencia y tecnología puede llenarse nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los semáforos o los transportes que tomamos cada día, ellos pueden incorporarse con una cierta alta de tecnología, por ejemplo, inteligencia artificial. Con lo cuarto, eso se debe a la participación de nuestras comunidades y la conciencia ciudadana, que es que ahora los chinos no somos más como lo éramos antes, porque ahora sabemos que estamos construyendo una China moderna y lo que queremos es una sociedad modestamente acomodada. Eso significa tenemos que tomar o considerar la sociedad o la ciudad como nuestra propia casa. Si cuidamos nuestra propia casa, tenemos que cuidar la ciudad, el entorno donde vivimos todos juntos. Y por otro lado, creo que es por la ayuda de las cámaras de vigilancia. Si has viajado por China, puedes ver las cámaras de vigilancia como instaladas por todos los rincones. Eso le puede causar cierta ansiedad, pero de cierto sentido, eso nos asegura nuestra seguridad, sentido de seguridad. Bueno, por último, creo que en cuanto al tratamiento de la urbanización, China ha hecho un buen trabajo. Ha sacado muchas experiencias. Una de las experiencias más importantes es que tenemos que hacer bien 3 cosas al mismo tiempo bien. El primero es la protección del derecho de la población. El segundo es la protección de nuestro patrimonio cultural. Y por último es la protección del medio ambiente. Si has estado en Pekín, creo que el desarrollo de la Universidad de Pekín ya ha entrado en una etapa maravillosa. Si estás justo centro de la ciudad, puedes darse cuenta de que la modernidad, los edificios altos, todas las cosas modernas, nuevas, coexisten con nuestros patrimonios. Por ejemplo, como dice la ciudad prohibida o otros palacios famosos. Eso creo que también puede ser una experiencia muy valiosa para la Universidad de Latinoamérica. Gracias. Pronto, muito obrigada. É a hora, Daniela. Eu vou reagir à primeira pergunta do colega doutorando, em Geografia. E vou retomar uma ideia que o diretor Nelson Barbosa colocou no início do seminário, sobre será que vamos superar a economia de enclave? Que eu acho que tem muito a ver com a ideia de superar as crises urbanas, Eu acho que a China coloca esse desafio para o Brasil, de receber investimentos chineses, receber produtos chineses, é testar suas instituições e testar o seu próprio projeto de nação. Eu acho que o Brasil está sabendo, em alguns casos, reagir
positivamente as demandas, aos projetos chineses e aproveitando de tecnologia, por exemplo, para transportar energia de Belo Monte até o Sudeste brasileiro, a China oferece uma tecnologia que nenhum outro país oferece, que é transmitir mais energia com menos perda de energia pelo caminho, com estruturas metálicas maiores do que a Torre Eiffel, só para ter uma ideia. Mas também há reações a alguns projetos que podem desafiar o meio ambiente, projetos de portos que não foram para frente no Maranhão, projetos de portos que não foram para frente no Porto de São Francisco do Sul, Santa Catarina, mas projetos super bem-sucedidos no Sudeste, como o Porto de Paranaguá, o Porto de Santos, que os chineses souberam investir, e o Brasil aumenta as suas exportações, mas aí vem uma questão que é muito interessante, que os chineses não aceitam fazer investimentos, por exemplo, em portos onde não há negócios previamente instalados, onde não há possibilidades de, por exemplo, exportação, seja de carros, de minérios, de produtos agrícolas. Então, isso significa que as conexões propostas por investimentos chineses são conexões que têm que ligar negócios, ou indústrias, ou projetos, cidades. Aí vem até a pergunta com relação ao Porto de Xangai, né? Que é um produto para o futuro, porque ainda não há escoamento suficiente num porto tão grande, né? Enfim, essa é a grande pergunta. Será que a bioceânica não vai ser incentivada justamente para dar vida ao Porto de Xangai? Então, como que a integração de infraestrutura envolve vários países ao mesmo tempo, né, por meio dos investimentos chineses? Então, eu acho que a China provoca o Brasil a se desenvolver também, porque, senão, você vai repetir projetos dos outros, interesses dos outros, né? Eu acho que o Brasil não quer isso. Então, nesse sentido, eu acho que, por exemplo, a COSBAN, as várias comissões criadas entre Brasil e China são feitas para pensar os interesses conjuntos, não só o interesse do outro, mas o interesse do Brasil em conjunto com a China. E não pensar é deixar o outro desenvolver seu projeto sozinho. Eu acho que o Brasil não quer isso. Obrigada. Muito obrigada, Daniela. Eu agradeço, então, a todos os participantes, porque a gente ainda tem 2 rondas. Vamos trocar a mesa, então, rapidamente. Eu não sei, a gente sempre tira uma fotografia da mesa anterior, porque tu vais sair também, não? Então, tomamos a foto.